tudo bem? Uma boa tarde para vocês, espero que o almoço tenha sido ótimo, ou esteja sendo, né? Hoje a recomendação de música, do que eu estou escutando aqui, é um Open and Research, do Andrew Bauer e Alison May. Muito bom, som muito gostoso para trabalhar, tá? Deixa eu dar uma parada aqui, senão fica tumultuado o som, né? Pessoal, de acordo com a dica de hoje, a gente vai dar uma olhada no que se denomina mobbing. É uma modalidade de bullying, de assédio, tá certo? Na sua forma horizontal. O que quer dizer isso? Você não tem aí a figura de um superior assediando alguém do escalão abaixo, tá certo? Então não se trata do chefe, né, do supervisor infernizando a vida do seu subordinado. É um mobbing, na verdade, é aquele assédio feito por iguais. São pessoas que estão na mesma hierarquia, ok? Isso se encontra muito, sabe aonde? Em escola. Pois é, quando você diz que uma criança sofreu bullying, não é propriamente o bullying quando é um coleguinha, é o mobbing, principalmente em grupo. Se a gente está falando de grupo mesmo, é o mobbing, tá? Então aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que é humilhado, que é ridicularizado por um grupo, ele está sofrendo mobbing. É uma modalidade que a gente conhece desde que a gente está na escola, há muitos séculos que isso existe em qualquer grupo, não é? E nas escolas não é diferente. Então você vai ter vários motivos para isso estar acontecendo dentro de escola. Quando um professor participa dessa situação, então você tem aquilo que nós chamamos de assédio misto. O que significa isso? É o professor participando junto com os alunos de um assédio moral em relação a um coleguinha, em relação a um indivíduo. Nos escritórios, a gente tem a mesma situação, pode ocorrer a mesma coisa. Você tem o mobbing praticado pelo pessoal do departamento, por exemplo, contra um funcionário, um igual, e aí é que está. Aí entra algo que a doutrina é bem clara em dizer. Se você tiver um superior, se você tiver ali, vamos supor, você tenha uma série de colaboradores, existe um gerente que está observando essa situação do mobbing. Então, quer dizer, o gerente está ali percebendo tudo o que está acontecendo e ele não toma nenhuma providência. Veja bem, essa omissão dele, pessoal, é considerada como corresponsabilidade. Ele tem obrigação de parar com essa situação, de mandar isso daí, de dar um comando para isso acabar imediatamente, tá certo? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre normas OIT aprovadas esse ano e vou dar para vocês alguns números de indenização e processos. Mas hoje eu realmente gostaria de focar nesse ponto do mobbing, tá? O que acontece? Você pode ter um mobbing por dois motivos dentro do ambiente de trabalho. Ele pode se dirigir a uma falta de capacidade técnica do profissional. Então, quer dizer, o departamento inteiro tira aquela pessoa como sendo incompetente, como sendo uma pessoa que não dá conta do trabalho que tem para fazer. E ridiculariza e humilha essa pessoa por conta dessa situação. Você tem uma outra situação que é o que nós chamamos de assédio pessoal, não é assédio profissional propriamente dito, que não está ligado à atividade, é o assédio pessoal. Então, se a pessoa está acima do peso e as outras não, então começam a humilhar essa pessoa, ridicularizar essa pessoa em relação ao aspecto físico dela, tá certo? Isso quando não é mais grave, quando o grupo resolve fazer brincadeira com raça, com religião, com credo, não é? Ou então até mesmo com um portador de necessidade especial. Quer dizer, gente, tem para tudo, né? O ser humano é capaz de coisas maravilhosas e ao mesmo tempo também é capaz de atrocidades, ok? Finalizando isso daí, esse nosso live de hoje, eu quero falar com vocês sobre grupo que pratica mobbing querendo agradar o chefe. Então, pois é, existe. Como funciona? O grupo sabe
que o chefe não tem uma empatia com determinado funcionário, tá certo? A gente chama, na verdade, isso de afinidade. Tá? Isso existe até dentro de casa, pessoal. A gente tem, por exemplo, você tem 10 filhos, você tem mais afinidade com uns e menos com outros, o que não quer dizer que você não ame todos igual, mas você tem mais facilidade de diálogo, às vezes, com um filho que pensa mais parecido com você, enfim. Isso não tem problema, isso não é pecado nenhum. Então, assim, falta de afinidade, mesmo no ambiente de trabalho, não é bullying, isso não é assédio. Falta de afinidade, ué. De repente, eu não preciso ficar me comunicando com a pessoa sempre de forma carinhosa, não sei o quê. Basta que eu me comunique de forma profissional, sem humilhar, sem né, fazer pouco caso, sem dar apelido idiota, né? Apelido normalmente é idiota. Então, assim, basta isso. Eu não preciso ter afinidade. Não é obrigação do trabalho você ter afinidade com o seu funcionário, tá certo? Nem com o seu chefe. Isso daí é secundário, isso é subjetivo, como a gente fala. Agora, você imagina o seguinte, querendo às vezes bajular o chefe, o grupo sabendo que ele não tem muita afinidade, já cria uma situação em que vai praticar um mobbing querendo agradar o chefe. É verdade, isso existe. Querendo, eu não gosto da expressão, acho meio chula a expressão puxando o saco, mas enfim, como todo mundo conhece, né? Então, assim, vai puxar o saco do chefe humilhando o coleguinha de trabalho. Gente, faz favor, né, meu? Vamos falar. Psicólogo e psiquiatra não passa fome, né? Porque tem uma galera louca demais, né? Tem um pessoal muito babaca, né? Então, assim, isso existe, isso acontece, isso tem que ser denunciado. O grande problema nessa situação é justamente quem é que vai fazer a denúncia, se não for a pessoa que está sendo assediada. Se você tem um mobbing, você tem um grupo participando do assédio, ninguém desse grupo vai parar para fazer a denúncia em relação ao colega que está sendo humilhado, não é? O chefe, menos ainda. Então, quer dizer, se a pessoa não se mexer para isso, nada vai acontecer, ok? E, como eu prometi para vocês, nos próximos dias a gente vai estar trazendo, é ótimo, né? Perfeito. A gente vai trazer para vocês como é que funciona o processo interno de algumas empresas quando o assédio é denunciado, tá bom? Que eu acho fundamental a gente tratar sobre isso. No mais, eu desejo a vocês uma quinta-feira maravilhosa, o dia está lindo aqui, espero que esteja aí também, tá certo? Então, vou tomar meu café no copo americano. Por quê? Porque aqui é café raiz, né? Tá certo? Então, beijo e abraço. Fui!